Bolsonaro não é só acusado. Moraes mostrou que ele planejou um golpe de Estado com uma organização criminosa armada. E não estamos falando de discurso, mas de reuniões secretas, mensagens vazadas, documentos oficiais que hoje são provas. Você vai ver agora um trecho do voto do ministro e depois revelamos um detalhe que parece até roteiro de série, o chamado Plano Punhal Verde e Amarelo. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, é o fim do mito? E compartilha. A cada prova, a máscara do bolsonarismo cai. E vamos direto ao vídeo aí, pessoal. A tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, tivemos vários atos executórios. É importante, presidente, peço aqui desculpas pela demora, mas é importante porque, e entendo, nós todos, e os brasileiros e brasileiras, todos temos que nos preocupar com o dia a dia, com a rotina, com o trabalho, com o estudo, e nós acabamos esquecendo tudo o que aconteceu. Nós acabamos esquecendo que a primeira sequência já dita aqui de atos executórios dos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República até a derrota nas eleições. E depois, o aumento desses atos executórios foram tantos e tão absurdos que vários nós acabamos esquecendo. Nós tivemos atos executórios violentíssimos das infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República após o segundo turno. Tivemos ações de monitoramento de autoridades, ações de ministros do Supremo, inclusive desse relator, ação de monitoramento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos uma absurda representação eleitoral para verificação extraordinária, em que se pedia, pasmem, se pedia para anular somente os votos de 48% das urnas eletrônicas no segundo turno. Ora, mas por que 48% dessas urnas? Porque nessas urnas o candidato Luiz Inácio Lula da Silva teria ganho. Houve o pedido de aditamento. Não é possível pedir que se anule só os votos do segundo turno, dizendo que 48% das urnas são irregulares, se essas urnas são as mesmas do primeiro turno. Só que no primeiro turno, o partido, o PL, que pediu a anulação, se anulasse esses também, ele perderia. Os seus 99 deputados eleitos cairiam pela metade. Então disse, não, no primeiro turno não tem problema. No segundo, aí sim. Ou seja, uma má-fé que foi multada por litigância de má-fé. E novamente aqui, ministro Flávio, a multa foi referendada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e foi uma multa percentualmente pequena para o que merecia essa má-fé, 1,5% do valor da causa. O valor da causa eram o valor das urnas impugnadas. E esse fato tem uma importância maior ainda do que mostrar a má-fé que se pretendia para continuar com o discurso golpista. No seu interrogatório judicial, o réu Jair Messias Bolsonaro, indagado pela Procuradoria-Geral da República, ele afirmou que, sim, após o desprovimento, a recusa do recurso do PL ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, como não havia mais não havia mais possibilidade judicial, a partir daí se intensificou a discussão sobre a possibilidade da adoção do estado de exceção. E aí foi reperguntado pelo juiz, por mim. Então quer dizer que as discussões se intensificaram aí. Sim, porque a multa poderia aumentar. Ou seja, uma sequência dessa organização criminosa. Tivemos também a reunião dos chamados kits pretos das Forças Especiais em 28/11/2022, a reunião aqui comprovada com troca de várias mensagens ao réu colaborador, que em todos esses momentos também, unidade de desígnios, participou da organização criminosa. E essa reunião dos chamados kits pretos, que aparentemente foi descrita como uma conversa do bar, nós estávamos com bombas explodindo, quartéis, na frente de quartéis, a organização criminosa financiando acampamentos, ataques violentíssimos ao Poder Judiciário, planejamento, como vamos ver, de morte de autoridades, com participação dos kits pretos, das Forças Especiais, mas eles pararam no dia 28 de novembro por uma conversinha de bar. Obviamente que não. Aqui foi redigida a famosa carta aos comandantes para que se pressionasse os comandantes do Exército e da Força Aérea, uma vez que o comandante da Marinha, réu Almir Garnier, todos se recordam, mostrei no telão já citado lá atrás, na agenda do réu Augusto Heleno, uma vez que o réu Garnier já havia aderido ao golpe e a intervenção militar, sinônimo de golpe. Temos também, no dia 12 de dezembro, nós temos também os violentíssimos ataques, queimando ônibus, tentando invadir a Polícia Federal, virando ônibus, tudo
insuflado pelo discurso de que teria ocorrido fraude nas urnas. Basta lembrar que dia 12 de dezembro foi o dia da diplomação. Ou seja, assim como no dia 8 de janeiro, no dia 12 se tentou impedir a diplomação, se tentou impedir que aqueles que foram legitimamente eleitos pela maioria do eleitorado pudessem ser diplomados e assumissem os seus cargos. 24 do 12, vou colocar as fotos. 24 do 12, a bomba no aeroporto. Um atentado terrorista. Veja, se nós pegássemos essa bomba no aeroporto de forma isolada, é uma coisa. Não, nós estamos falando de uma sequência aqui de tentativa de perpetuação do poder a todo custo. Estamos falando de pessoas sendo financiadas a vários, carne chegando, comida chegando em acampamentos ilegais na frente dos quartéis para pressionar que aqueles legitimamente eleitos não tomassem posse. Nós estamos falando dessas pessoas que depois foram coordenadas no dia 8 de janeiro para tentativa de golpe, que é o reflexo final de toda essa organização criminosa. E essa bomba não explodiu por pouco. Acarretaria a morte de centenas de pessoas. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições. Porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Não tenta se manter utilizando órgãos do Estado. Não tenta se manter coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder judiciário do seu país e a justiça eleitoral. Não tenta se manter com bombas em aeroportos. Não tenta se manter com destruição no dia da diplomação do seu adversário político que venceu. Não tenta se manter organizando a festa da Selma com invasão e depredação da sede dos três poderes, com o mesmo discurso que li aqui para vossas excelências, feitas pelo líder da organização, Jair Messias Bolsonaro, que as nossas forças armadas irão garantir a lisura e precisam ser nunca deixaram de responder a um chamado do povo. Isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito. E nesses acampamentos, a organização criminosa mantinha o seu contato com os líderes dos acampamentos por meio do réu Braga Neto, como foi dito pelo colaborador Mauro Cid, mas muito mais do que isso, como foi comprovado num vídeo postado pelo próprio Jair Messias Bolsonaro e divulgado por suas milícias digitais, onde 18 de novembro, as eleições já passaram faz tempo, Braga Neto diz: vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora, tá bom? Aí o interlocutor diz: estamos na frente do Comando Militar do Nordeste, general. A gente tá na chuva, tá no sol, ninguém escuta. Eu sei, senhora, a gente fica, mas tem que dar um tempo, tá bom? Não posso conversar. Vocês não percam a fé. É só o que eu posso falar para vocês agora. Clara confissão de unidade de desígnios para a prática da tentativa de golpe militar do dia 8 de janeiro de 2023. Há várias conversas, e eu consto no meu voto, para não me prolongar mais ainda, há várias conversas entre militares, entre Mauro Cid, Rafael Martins, entre Mauro Cid e Guilherme Marques Almeida, exatamente nesse sentido de que algo vai chegar, aguardem, tudo está sendo planejado, quartel preparado, pessoas na frente do quartel, o discurso continua de deslegitimar o poder judiciário, os ataques continuam, algo irá chegar. Só que nem os mais pessimistas podiam esperar que o que estava sendo planejado sob o codinome Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022 seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. E esse planejamento é fartamente comprovado nos autos. Como eu cheguei a comentar com a ministra Carmen, há excesso de provas nos autos. O planejamento chama Punhal Verde e Amarelo. A operação
seria a Operação Copa 2022. Devemos nos recordar, estávamos na Copa do Mundo, que foi no Catar, por causa do calor, foi em dezembro, e o nome era imitando, né, vários kits pretos, militares, imitando o Casa de Papel, cada um tinha um nome de uma seleção. Aqui, esse dispositivo é importante encontrar, é importante dizer, foi apreendido pela Polícia Federal, no dispositivo eletrônico vinculado ao general, que é réu em outra ação penal, Mário Fernandes, também integrante da organização criminosa, e estruturava esse plano, esse planejamento de atentado contra a vida desse relator e dos, então, presidente e vice-presidentes eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Há todo um detalhamento nisso. Isso foi impresso. Isso não foi impresso numa gruta. Isso não foi impresso escondido numa sala de terroristas. Isso foi impresso no Palácio do Planalto. Isso foi impresso na sede do governo brasileiro, no mesmo momento em que lá se encontrava, e a Polícia Federal comprova também, o presidente Jair Messias Bolsonaro. O planejamento é tão detalhado que há até, no detalhamento, as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então a necessidade de utilização de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento com 6 militares dos kits pretos, de forças especiais, executar o plano. Adquiriram chips de empresa de telefonia. Chegou a ser dito, e isso é quem não entende de segurança e não entende de planejamento de morte de alguém. Se realmente fosse isso, por que pegou um táxi? Por óbvio, porque aquele que estava próximo da casa do alvo, pegando um táxi, jamais é identificado pelas câmeras, você não consegue chegar à pessoa. Se chama um Uber, o Uber fica identificado. E se vai com um carro próprio, o trajeto, todas as câmeras que fiscalizam radares, multa, velocidade, identificam. Então, por óbvio, as forças especiais planejaram detalhadamente tudo. E em relação, é sempre importante lembrar isso, em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, vice-presidente, em virtude, principalmente do primeiro, diziam, pela vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência aos hospitais, cogitaram envenenamento ou uso de remédio que induzisse o colapso orgânico. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é possível normalizar. O Brasil demorou para atingir a sua democracia, para concretizar a sua democracia. Nós tivemos 20 anos de ditadura, torturas, desrespeito à independência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. As pessoas sumiam, as pessoas eram mortas. Não é possível banalizar esse retorno a esses momentos obscuros da história que nós já tivemos. E a prova é farta. A impressão, como eu disse, a impressão do planejamento punhal, documento punhal verde e amarelo, denominado depois de DOC, PLJ-DOC X, no Palácio do Planalto, no dia 9/11. No dia 9/11, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, ministro Zanin, dia 9/11, o que o réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio, dia 9/11. Dia 9/11 foi entregue o relatório, determinou que fizesse uma nota para continuar com o discurso de fraude nas eleições. Exatamente porque nesse mesmo dia 9/11, a organização criminosa imprimia o planejamento punhal verde e amarelo. A unidade de desígnios, a divisão de tarefas da organização criminosa hierarquizada perante a liderança de Jair Bolsonaro resta fartamente comprovada nos autos. E mais, o general Mário Fernandes, que era o segundo do general Ramos, na Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, imprime dia 9/11 o documento, a impressão, punhal verde e amarelo, e na mesma data, se dirige ao Palácio do Alvorada, onde e a Polícia Federal juntou o registro de entrada e saída, onde fica das 17h48 às 18h56, para conversar com Jair Messias Bolsonaro, que lá se encontrava. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Você ouviu bem? Moraes disse que há um excesso de provas nos autos,
que expõe o núcleo golpista. E a mais bizarra delas atende pelo nome de Punhal Verde-Amarelo, um planejamento batizado de Copa 2022, onde os golpistas se organizaram como se estivessem dentro de uma série do Netflix. Isso mesmo, usaram a lógica da Casa de Papel com codinomes de seleções de futebol para esconder um projeto de ruptura institucional. Não eram heróis de macacão vermelho, eram generais e políticos tramando um golpe. E não para por aí. O voto de Moraes detalha como esse plano fazia parte de uma rede muito maior. Reuniões de julho de 2022, mensagens da ABIN, lives do Bolsonaro com mentiras. Tudo conectado. O resultado é um dossiê que desmonta de vez a farsa. Não existe mito. Existe o roteiro de um crime mal ensaiado, digno de uma série de segunda linha. Se o golpe tivesse dado certo, estaríamos vivendo sobre a ditadura do Punhal Verde-Amarelo. Como fracassou, o que resta é a condenação dos seus autores e do intelectual Jair Bolsonaro. A história não perdoa golpistas. E agora, a justiça também não. Comenta aqui, qual parte te chocou mais? O plano do Punhal Verde-Amarelo? A reunião de generais, a farsa do 7 de setembro? O 8 de janeiro? Curte, se inscreve, compartilha nos grupos. Nos próximos vídeos, a gente vai acompanhar mais do julgamento do Bolsonaro.